Bom, boa noite, damas e cavalheiros. Obrigado pela presença de todos que vieram nos prestigiar nesse dia em que homenageamos a arte. A arte que é muito importante nas nossas vidas, embora nem sempre temos consciência disso. A verdade é que ela está muito mais próxima do que imaginamos. E o objetivo dessa apresentação é exatamente aproximar a nossa consciência, tornar mais consciente da importância da arte na nossa vida e assim poder fazer mais uso dela, fazer mais uso consciente da arte. E também saber medir as consequências que acontecem nas nossas vidas quando nós perdemos a nossa capacidade de representá-la com esse instrumento tão importante quanto é a arte. Tão importante quanto a razão. Só que hoje nós usamos muito a razão e pouco a arte. E talvez explique muito dos problemas sociais que estamos vivendo hoje. Como é importante nas nossas vidas, eu gostaria que todos aqui, agora, nesse momento, se considerassem artistas. Ou seja, eu não vou estar falando de quadros, de pinturas, de apreciação de música, que se isso é arte, se isso não é arte. Eu vou estar falando de um quadro muito importante, que todos nós temos que pintar, que é o quadro da nossa própria existência, da nossa própria vida. E traduza da forma como vocês quiserem. Pode ser quadro, pode ser escultura, pode ser uma sinfonia, mas tem uma obra de arte que nós não podemos comprar em nenhuma galeria, e nem podemos encomendar a nenhum artista, que é a obra da nossa própria vida, e que temos que concluí-la com um certo grau de beleza. E essa é que eu peço que vocês imaginem, que são artistas. Nós não vamos estar falando de quadros, e nem de obras específicas, e nem de tipos específicos de arte. Nós vamos estar falando da forma como nós usamos a arte na nossa vida e como isso pode ser implementado e melhorado cada vez mais. Primeiro ponto que eu realço é o tanto que, na maioria de nossas escolhas, nós valorizamos a beleza, sem perceber muito. Por exemplo, quando vamos comprar um carro, nós não queremos somente um carro que move, nós queremos um carro bonito. Aliás, muitas vezes tem carros maravilhosos e a pessoa fala assim, não gostei da cor, e é suficiente. Quando vamos a um restaurante, por exemplo, nós não queremos somente uma comida gostosa, nós queremos um restaurante bonito, nós queremos uma casa bonita, nós queremos um quarto bonito, e assim por diante. Ou seja, estamos sempre fazendo escolhas importantes sobre a beleza. Eu elegi essa tela porque sempre que eu vou ver os manuais aí de viagem do pessoal, sempre tem um pôr do sol. Tem esse momento de crepúsculo em que o dia se encontra com a noite. Nesse cruzamento entre dois opostos, sempre nós identificamos beleza. Como vocês vão ver durante a apresentação, a importância disso. Saber cruzar os opostos, saber gerar harmonia nos contrastes. Onde há beleza, há vida. Então, o que nós observamos aqui, na verdade, é uma intensidade muito grande de vida. A combinação do sol, das nuvens, da água, todos os elementos que produzem vidas. E nós ficamos impactados com a beleza. Num pôr do sol, em João Pessoa, tem um lugar lá que eles chamam, acho que é Jacaré, não sei, me parece. Se tem alguém de João Pessoa que me corrige. E lá tem um pôr do sol num rio. Alguém um dia resolveu tocar um bolero de Ravel no momento do pôr do sol. Aí o pessoal começou a gostar e começou a ir. Como ele foi todo dia, criou nesse lugar uma cidade. Você vai lá agora, tem até barcos estrangeiros encostados. Por quê? Porque ele conjugou duas coisas belas: o pôr do sol e o violino. Ou seja, aonde tem coisas belas, a vida
floresce. Há uma íntima relação entre a beleza e a vida. É o que nós vamos estar vendo também com mais detalhe. Por que que isso acontece? Okay? Então, para a gente começar a compreender isso, para viver isso com mais consciência, para quando a gente souber, quando vamos dar vida a uma coisa, nós temos que introduzir beleza, e beleza exige algo muito especial, que a gente trabalha com a mentalidade da arte. Então eu peguei esse conceito de arte, que é bem, na origem da palavra, né, arte, como artes, que vem de técnica do latim, que significa técnica, ou seja, qualquer técnica que é capaz de produzir alguma coisa. Só que existe uma técnica especial, capacidade de produzir formas, que cria formas esteticamente agradáveis aos sentidos humanos. Aí estaríamos falando de arte. Agora, veja quantas coisas estão embutidas nessas palavras e que para a gente não faz muito sentido. Esteticamente agradáveis aos sentidos humanos. O que significa isso? É o que nós vamos explorar bem nessa apresentação. Ok? Primeiro, vamos ver a palavra estética. Como é que nós entendemos a palavra estética? A palavra estética é a expressão formal da ética. Se nós tomamos a ética como sendo aqueles conceitos, aquelas ideias que relacionam com o bem, nós estamos num mundo conceitual. Se a gente plasma em termos formais, em termos de conduta, o bem, nós chegamos no mundo formal. Essa percepção do bem através da forma gera em nós o prazer estético. Quer ver? Vocês já viram um velhinho, todo assim, que não é nada bonito, desculpa os velhos, eu também já estou assim, andando assim, e uma criancinha ajudando ele a atravessar a rua. Você fala assim, que bonito. Por que que você está vendo bonito? Você está vendo uma conjugação de duas coisas que normalmente na vida não combinam. Um jovenzinho com um velhinho normalmente estão brigando, um está fazendo uma coisa, o jovem está fazendo outra. Não é isso sempre, mas é comum acontecer isso. E quando nós vemos um complementando o outro, um ajudando o outro, nós falamos assim, que bonito. Por quê? Porque há bondade. Quando nós vemos uma coisa que está unindo, crescendo, nós falamos, que bonito. Quando vemos uma coisa que está destruindo, quebrando, sendo separado, nós falamos assim, que feio. Isso na nossa vida, no nosso cotidiano. Dois casais se brigando, nós falamos, que feio. Dois casais harmonizados, nós falamos, que bonito. Há uma íntima relação entre a ética e a estética. Só que a ética nós comparamos com a ideia do bem. E a ideia do bem, não vou entrar muito em detalhe, nós estamos sempre chegando sempre vamos ver que a ideia do bem sempre relaciona com tudo que reúne. Uma sociedade brigando entre si não é bom, uma sociedade harmonizada entre si é bom. Então, todas as vezes que a gente percebe a presença do bem, consciente ou inconscientemente, nós falamos assim, bonito. Toda vez que a gente não percebe essa presença, nós falamos feio. Então, nós temos um sentimento estético. Esse sentimento chama-se harmonia, a unidade vital entre seres distintos. Ou seja, todas as vezes que nós vemos duas pessoas diferentes uma da outra, combinando entre si, essa reunião nós chamamos de harmonia. Todas as vezes que nós vemos uma conjugação de cores que se harmonizam entre si, nós falamos bonito. Todas as vezes que nós vemos as notas musicais que são distintas uma da outra, combinadas entre si, nós chamamos de harmonia, desde que tenha tempos precisos, precisões desse contato. Então nós estamos falando de harmonia, significa que nós estamos falando de multiplicidade, da multiplicidade das coisas unidas, coisas diferentes, coisas distintas, unindo entre si, nós chamamos de harmonia. E essa percepção da união do bem, nós temos um prazer quando vemos. Nós temos o prazer das coisas que harmonizam. As coisas quando desarmoniza, como separa, quando rompe, nós temos, como a gente chama, um desprazer. Então o que significa a harmonia? Quando a gente fala que é tão importante na música e tão importante na vida. A relação de coisas distintas formando uma unidade. Todas as vezes que nós vemos coisas diferentes, combinando entre si, formando unidade, nós falamos harmonia. E nós temos aí uma sensação, um prazer estético.
E esse prazer estético ele tem uma característica interessante, que é bom realçar. Os animais não têm prazer estético. O prazer estético é uma faculdade exclusivamente do ser humano. Por exemplo, se você pega uma flor ou um pôr do sol, como nós colocamos no início, vocês nunca viram um cachorro saindo da sua casa para ir contemplar o pôr do sol. Eles não pagam um preço por isso. Eles não viajam da Europa até João Pessoa para ver o pôr do sol. Mas nós fazemos, nós pagamos um preço por isso. Isso tem para a gente um valor. Então, a estética, o prazer estético, ele é exclusivamente humano dentro do que nós podemos observar dos seres manifestados na Terra. Então, é um valor específico do ser humano. E tem um peso enorme na nossa vida. E deveríamos, então, saber lidar com isso e saber lidar com isso no nosso dia a dia. Vou aprofundar um pouco mais aqui, porque eu coloquei uma palavra aqui que é importante. A harmonia é a unidade vital. Ou seja, tem que gerar vida. Não basta a relação entre duas pessoas. Tem que provocar um efeito de vida, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Então, sempre que nós estamos falando em harmonia, nós estamos falando da conjugação de coisas opostas. Por isso que às vezes achamos bonita uma imagem dessa. Porque onde deveria estar desunião, nós vemos o quê? Harmonia. Parece que entrou alguma coisa a mais que não estava previsto na natureza íntima de cada animal. Vamos descer um pouco mais. O elétron e o próton, por exemplo, que vai dar origem ao átomo de hidrogênio. Há uma oposição, positivo e negativo, uma briga de conflitos e ao mesmo tempo uma relação. Um elétron não faz muita coisa, um próton também não. Quando se combina elétron e prótons gerando o que nós chamamos de nêutron, mais um conjunto de elementos que hoje existe no átomo, nós temos um átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio, relacionando com os outros hidrogênios, gera toda essa beleza dos elementos que nós conhecemos, do mundo manifestado. Então, o que nós estamos vendo aqui? Dois átomos de hidrogênio, formando com um átomo de oxigênio, formando o quê? Água. Olha que coisa interessante. No mundo da lógica, vocês sabiam que quando nós vamos no colégio, a gente estuda só lógica, né? 2 mais 2, uma série de elementos lógicos. Como combina logicamente a coisa. Formamos um mundo racional. Mas olha que interessante. 2 mais 1 dá quanto? 3. Só que no mundo da vida, isso aqui é no mundo lógico. No mundo da vida, 2 mais 1 dá hidrogênio, continua sendo hidrogênio. Oxigênio continua sendo oxigênio e surgiu um elemento que não existia antes. Qual que é? A água. Então 2 mais 1 deu quanto? 3. Então a vida, quando combina entre si, gera elementos que não estavam naquelas individualidades das partes. Homem e mulher juntam entre si, formam quanto? 3. Filho. Um homem sozinho não pode gerar, a mulher sozinha não pode gerar, os dois juntos podem gerar uma unidade de vida que não existia antes. Um elétron não faz nada, mas quando combina com o próton, começa a combinar entre si, dá a maravilha do universo. Então, à medida que as coisas vão combinando, harmonicamente vai produzindo o quê? Mais vida liberada. Vai produzir um elemento que não existia antes. Essa percepção da relação e dessa intensidade de vida gera em nós essa sensação do prazer estético. Só que nós não percebemos de onde está vindo essa sensação. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais para entender isso. Mas o que é muito importante para mim que vocês entendam, que onde há harmonia há, tem necessariamente que haver oposição. Se não houver oposição, nós não podemos falar de harmonia. Por isso que eu estou aqui e meu vizinho está lá na casa ao lado. Os dois juntos geram uma unidade de vida? Não, porque estão separados. Então eu posso falar de harmonia? Não. Eu posso falar de elementos potenciais separados entre si, mas não em harmonia. A harmonia teria que estar os dois juntos, e nas diferenças de um indivíduo com o outro, que é totalmente distinto, gera um conflito, e na harmonização desse conflito, olha a palavra que eu usei, harmonização, gera harmonia. Ou seja, gera uma unidade capaz de produzir coisas muito distintas de que cada um nas suas partes. Por exemplo, quando nós vamos trabalhar, fazer uma obra, um trabalho, uma empresa, sozinho eu não posso fazer, mas combinando com várias pessoas eu posso. Ou seja, a união das partes gera uma possibilidade que não existia antes.
Portanto, a harmonia tem que liberar a vida, senão não é harmonia. Okay? E um ponto importante, tem que haver oposição. Outro ponto importante, tem que haver diferenças. Muito importante quando nós trabalhamos isso na nossa vida. Quanto mais diferentes forem as pessoas de nós mesmos, melhor. Portanto, dentro da harmonia não se fala de igualdade, se fala de diferença. Se eu mostrar para vocês uma tela pura branca, vocês não vão falar que é harmônica, vocês vão falar branca. Se eu coloco uma conjugação de cores distintas, vocês vão ter a sensação de prazer, de harmonia, porque há relações, há coisas distintas, provoca em nós uma sensação diferente. Okay? Então, na harmonia, veja bem, que nós estamos trabalhando um aspecto muito importante, que é a unidade. E uma outra coisa muito importante, nós não vamos trabalhar com a lógica, por isso que é as formas que geram em nós um sentimento estético. Nós estamos trabalhando com as emoções, uma esfera específica das emoções, que são os sentimentos. Isso é importante para a vida? Importantíssimo. A maior parte dos nossos problemas não são lógicos, são harmônicos. Todo mundo que tem empresa não tem problema técnico, tem problema de relação com os trabalhos, tem relação entre os funcionários e assim por diante. Tem problemas de harmonia. Ou seja, nós estamos dedicando a maior parte do nosso tempo nas escolas em estudar lógica e não estamos gastando nenhum tempo de estudar como harmonizar, como distinguir as nossas emoções, como trabalhar com as nossas emoções. Isso é um ponto muito importante que eu quero mostrar. Isso é exatamente o papel que deveria fazer a arte dentro de uma sociedade. Fazer com que as pessoas chegassem a elevar as emoções até o ponto de sentimento, que une as coisas, que reúne as coisas, que unifica os seres humanos. Vou fazer agora aqui uma viagem um pouco metafísica, espero que vocês não durmam, mas só para entender um pouco mais esse conceito de harmonia, antes de detalhar uns aspectos importantes. Quando nós contemplamos o universo todo é relativo, ele é dual, positivo, negativo. Nós só podemos perceber a noite se concebemos o dia. Só podemos conceber o alto se percebemos o baixo. Só podemos falar do branco se a nossa mente relaciona imediatamente com o negro. Tudo que manifesta é relativo. É um jogo de contraste. Mas veja que ao falar disso, que tudo que manifesta é relativo, eu já estou falando de algo absoluto. Se tudo que manifesta é relativo, da onde é que eu estou comparando para saber que é relativo? Com algo que é absoluto. Então, fora da gente, tudo é relativo. Mas lá no fundo, num plano que não é manifestado, que nós chamamos de um plano metafísico, ou quem queira chama de plano espiritual, existe o absoluto. Nós temos constantemente o contato com a unidade, o absoluto e o relativo, constantemente. Nós estamos tendo que conviver com esses dois opostos. A própria ciência, quando fala que todo o universo é relativo, ela concebe um ponto onde tudo começa, onde tudo vai expandir, onde tudo está junto. E nesse ponto existe um contraste, porque tem o ponto e o não ponto. Então tem a matéria e a antimatéria, que em outras palavras significa o material e o espiritual. Aquilo que manifesta tem que ter uma contraparte, não manifestado. Então se tem algo manifestado, matéria. Se tem algo imanifestado, é espiritual. E essa concepção, que é a concepção do universo, está dentro de nós. Então nós estamos sempre buscando separar com a mente e unir com as emoções. Nós estamos sempre vivendo a realidade de ter que distinguir as coisas e de ter que reunir. Sempre. Algumas coisas nós vamos reunir logicamente com a mente, e outras coisas nós vamos reunir interagindo com ela. Aquilo que nós interagimos, nós produzimos vida. Aquilo que nós compreendemos gera determinadas compreensões que vai ser também importante na nossa vida. Então há dois segmentos de aprendizado muito importantes na vida nossa. O segmento racional e o segmento emocional. Eu chamo a atenção que quando eu estava no colégio, tinha um teste de QI, que era grau de inteligência das pessoas. Quando a gente saía da faculdade, eles faziam um teste de QI. Se você não tivesse QI alto, você não arrumava emprego. E algumas faculdades, para selecionar os alunos, principalmente nos Estados Unidos, que os alunos são selecionados através de determinadas notas que tinha nas escolas, como está parecido hoje no Brasil, também se fazia um teste de QI, para ver se ele podia ir ou não para determinadas faculdades.
Só que depois eles observaram que muitos daqueles alunos que tinham QI elevadíssimo, quando saía para a vida, se dava super mal. Então eles pegaram e inventaram um outro teste, que é inteligência emocional. Então não era só medir só inteligência mental, media também inteligência emocional, porque aqueles que tinham inteligência emocional se davam muito melhor na vida do que os que tinham inteligência mental. Só que tem um detalhe muito importante: eu nunca vi nenhuma tecnologia, nenhum sistema de estudo, de ensino, que ajuda a desenvolver nem inteligência emocional, nem inteligência mental. Parece que na nossa sociedade tem a crença que se o cara nasceu burro, ele morre burro, não tem jeito. Tem até um ditado que fala lá na Bahia, né? Que fala que pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, baiano burro garante que nasce morto. Não tem um ditado desse? Significa que a nossa crença popular também concebe que a inteligência é alguma coisa que não se desenvolve. E é o que nós vamos ver que não é bem assim. Nós podemos trabalhar. E se nós nascemos tortos, podemos ser endireitados. E que dá para desenvolver realmente a inteligência. Mas precisaríamos de trabalhar tanto o desenvolvimento mental quanto o desenvolvimento emocional. Uma curiosidade: quando eu olho algo no universo, por exemplo, uma galáxia, o que eu estou vendo? Eu falo uma galáxia, eu falei quantas galáxias? Mais de uma ou duas? Uma. E uma galáxia é composta por quantos elementos dentro? Uma infinidade. Eu estou vendo uma unidade e ao mesmo tempo eu estou concebendo o infinito de coisas que tem dentro. Eu olho para ele como ser humano, eu falo uma pessoa, mas dentro dele quantas células tem? Milhões. Então eu estou sempre vendo unidade e simultaneamente multiplicidade. Curioso, para a gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Vocês acham essa imagem bonita? Compraria um escritório assim? Eu gosto de ser prático, porque eu sei que o conceito de beleza é muito relativo. Tá? E tem gente que às vezes concebe isso aqui como belo e faz uma obra de arte. Tá bem, mas ninguém compra um escritório assim. Ou seja, ninguém vai para o hospital que estiver desorganizado assim no quarto de dormir. Ele vai querendo o quê? Uma coisa que seja organizada. Então nós falamos isso aqui feio, isso aqui bonito. Porque nós temos na nossa mente o que nós chamamos de um arquétipo, uma imagem de como é a unidade. Ou seja, as coisas têm que estar relacionadas funcionalmente, senão a gente não vê vida, a gente vê confusão, dificuldade, não unidade. Tanto é que quando a gente faz isso aqui também, ó, não pode ser uma organização sem vida. Tem muita gente que é muito organizado na casa dele, tudo está guardado. Você vai falar para ele assim, onde está o garfo? Ele não sabe. Está guardado, mas ele não sabe aonde. Então, digamos isso, é uma ordem bagunçada. Portanto, não é uma ordem vital. E a harmonia tem que ser uma ordem vital, que produz movimentos, que produz vida. Portanto, nós teríamos que relacionar os livros aqui de tal maneira que nós pudéssemos também encontrá-los. Então, onde tem ordem, normalmente tem harmonia. Você viu que o organismo ele é perfeitamente organizado, cada célula no seu lugar, cada célula com a função. Aí esse organismo libera a vida. Onde não tinha vida manifestada, passa a ter vida manifestada. Uma imagem muito importante de se ver. Nesse ponto aqui, ó, nós podemos ver vida dentro desse ponto? Não, não tem forma ainda. Esse ponto vai desenvolvendo, vai ampliando, porque no fundo o ponto ele amplia, vai ampliando e dá origem a isso aqui. Essa forma de uma galáxia, nós podemos falar bonita, por quê? Porque a vida está expressada. Quanto mais expressão de vida tiver, mais beleza a gente percebe. Portanto, quanto mais perfeita é a forma, mais vida, intensidade de vida se libera e mais bonita a gente acha. Tá? Que é o que eu vou mostrar um pouquinho aqui. Isso aqui nós achamos bonito ou feio? Todo mundo pode achar bonito quem queira, mas para levar para casa e colocar na mesa ou para dar para a namorada, eu já sei que vai ter que ser assim. Tá certo? Ninguém vai dar uma flor dessa para poder incentivar a namorada, porque sabe que vai gerar um rompimento. Porque isso não são coisas que unem, são coisas que separam. Está perto da morte. Então nós tendemos psicologicamente a rejeitar. Algo em nós reconhece quando está harmônico fora e como não está. E isso é algo que eu quero que nós
vamos refletir juntos um pouco sobre isso. Tá? Isso para a gente, quem está liberando mais vida? Esse elemento aqui, quando a gente olha, gera um prazer visual. Automaticamente, quando a gente vê uma coisa bonita, o que a gente quer fazer? Pegar. A gente quer gerar um prazer de tato. A gente quer também cheirar. Nós queremos um prazer dos sentidos. Nós queremos abraçar ele como um todo. Nós queremos entrar nele. Nós queremos fazer parte disso. Por isso levamos para a nossa casa. É meu, faz parte da minha vida. Se soma à minha vida. Logicamente eu compreendo as coisas. Com os meus sentimentos eu me envolvo com as coisas e sou parte dessas coisas. Então eu começo a ver as coisas de uma forma mais íntima. Eu começo a ver as coisas de uma forma diferente. Com mais envolvimento com a coisa. Isso que gera na gente, por exemplo, quando eu olho fora, eu vejo a multiplicidade, embora eu não conceba, lá dentro eu tenho uma unidade. Lá dentro eu tenho alguma coisa que valoriza quando as coisas estão harmônicas. Alguma coisa que valoriza a unidade, alguma coisa que vê que essas coisas estão relacionadas. Isso em mim vibra, essa vibração lá dentro, que nós chamamos de um mundo inteligível. Então nós temos um mundo sensível, que é esse mundo fora, e a vibração lá dentro, de acordo com a unidade que eu tenho dentro, eu chamo de inteligível. Eu estou inteligindo, eu estou vendo por dentro. Então, de alguma forma, mesmo que eu nunca tinha visto uma flor assim, eu saberia que isso aqui é feio. Por exemplo, quando eu olho um pôr do sol, ele é único. Eu nunca vi um pôr do sol igual aquele. Só que quando eu olho para ele, eu falo, bonito. E por quê? Se eu nunca comparei, eu não tenho uma imagem parecida com ele. Ou seja, quando eu falo de arquétipo, eu não estou falando que é uma imagem que eu já conheço. Arquétipo é uma imagem de unidade que nós temos dentro. E quando eu olho para fora, alguma coisa lá dentro vibra e fala para mim assim, é isso. Quando alguma coisa lá dentro vibra, de acordo com algo que está desarmonizando, nas culturas antigas, sabe como chamava? Deformação de caráter. Quando alguma coisa lá vibra e eu gosto de algo que está harmonizando, significa que está tendo vida, que está harmonia, que está ligada com a ideia do bem, eu falo caráter bem formado. E é por isso que algumas culturas, por exemplo, como o caso do Egito, alguém que deturpasse o valor estético da sociedade era condenado pelo Estado. Por quê? Porque a percepção da harmonia, que é importantíssima nas relações entre os seres humanos, eu saber quando é que uma coisa está bonita, está organizando, está unindo, e quando é que uma coisa está separando, seria vital. Se eu deturpasse esse conceito de estético, era mais grave do que deturpar uma visão intelectual. Vocês já viram, por exemplo, que às vezes uma ideia mal trabalhada na sociedade, uma ideologia, pode destruir a sociedade? Os conceitos estéticos mal trabalhados podem destruir uma sociedade. Só que nós não percebemos isso. Nós só pensamos que são as ideias, não são as emoções. Por isso que nós dedicamos tanto tempo na formação das ideias e tão pouco tempo na formação das emoções das pessoas. E nem sabemos como fazê-lo às vezes, porque já não temos mais uma ciência, não temos mais uma cultura, não temos mais, digamos assim, uma escola preparada para isso. Tá? Aqui, sintetizando em tudo o que eu falei, a arte é um instrumento que gera relações harmônicas entre seres distintos. Como todos os seres são distintos, para haver harmonia entre os seres humanos, o que eu tenho que trabalhar? Com a estética, com a arte. Sem trabalhar a estética e a arte, não haverá harmonia entre os seres humanos. Não haverá harmonia no nosso lar. Não haverá harmonia dentro de nós. Só que eu quero que até o final a gente pelo menos aproxime um pouco da compreensão dessa ideia. Okay? A natureza é artista. Pitágoras chega a falar que tudo que existe, nós temos que agradecer a harmonia. Você sabe que foi Pitágoras que dividiu as escalas musicais da forma que nós conhecemos. E a Pitágoras também, que conhecia também não só a harmonia do universo sob o ponto de vista do som, mas também sob o ponto de vista da lógica. E ele fez todas essas relações, por exemplo, que nós conhecemos como relações pitagóricas, dos triângulos retângulos, que ainda chegou até a gente. Tá? Ponto muito importante, para dar um salto. A harmonia não é só para gerar prazer estético. Ela é fundamental na nossa conduta para gerar decisões. Muitas das nossas decisões, ainda que não conscientemente, nós fazemos em função de harmonia.
Em casa, na nossa casa, por exemplo, às vezes quando a gente quer uma coisa muito lógica, é comum perguntar para o pai: pai, eu posso ir para o cinema? O pai: não tem dinheiro, não vai dar no final do mês. A mãe: vamos sacrificar alguma coisa? Deixa aí a pessoa vai. Foi levado em consideração que a necessidade que ela tinha de harmonizar as relações. Numa empresa, muitas vezes você toma decisões catastróficas, logicamente corretas, mas que desarmoniza todos os funcionários e a empresa para. Então nós temos que tomar decisões considerando a parte da harmonia e a parte da lógica. A parte da lógica nós lidamos com a mente, a parte da harmonia nós lidamos com as emoções. Como nós vamos ver, uma sociedade muito lógica é muito fria, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Então sabe o que ela considera? Os indivíduos, valoriza demais o indivíduo e não valoriza as relações das partes. Costuma dar muita injustiça social. Uma sociedade pouco trabalhada na parte da harmonia e lidando mais com o sentimento e pouco com a lógica, muita emoção, muito sentimento, muita coisa sem muita lógica, pode gerar fanatismo. Então, grupos rivais que se disputam entre si. Eu vou explicar um pouquinho. Então, na nossa vida, nós temos que ponderar corretamente a lógica para poder entender os elementos separadamente, porque a mente separa e entende separadamente, e as emoções, os sentimentos reúnem. Nós temos que entender a lógica e depois saber como vai reunir, como vai combinar esses elementos. Nessa união entre os elementos vai gerar uma desarmonia. A capacidade de harmonizar o desarmônico, nós temos como ferramenta quem? A arte. A arte é a ferramenta de gerar harmonia entre opostos. Então nós precisamos da lógica para entender cada uma das partes e da arte para colocar as partes em conjunto, para formar da multiplicidade uma unidade. Está ficando mais ou menos claro isso? E aí geramos o que nós chamamos de uma síntese, que tem que ponderar os dois lados. Mas vamos entender um pouco mais então isso. Esses dois campos, a lógica e a harmonia. No campo da harmonia, quem é que lida com a harmonia? As emoções. Quem é que lida com a lógica? A mente. E o que são as emoções? Para quem não está fazendo o curso de filosofia, eu convido que faça, que vão estudar isso com mais detalhe. Mas quem já está fazendo já sabe. As emoções é aquilo com a qual nós valorizamos as coisas do mundo. Por exemplo, quanto é que vale esse objeto aqui para vocês? Quem me daria $1000 esse objeto? Você fala, louco, né? Esse objeto pertenceu ao Napoleão. Quanto que você acha que vale? Então, quem valoriza as coisas? As emoções. Então, aquilo que dá valor às coisas são as emoções. Com as emoções eu me integro com as pessoas. Eu gosto e me integro com as pessoas. Com a lógica eu entendo friamente as pessoas. Com as emoções eu participo da vida. Com a lógica eu entendo da vida. Agora nós queremos só entender ou participar, queremos entender e participar ao mesmo tempo. Nós queremos entender e participar. Então eu tenho que usar lógica e emoção. Então, com a emoção eu valorizo a vida. Isso a coisa tem valor para mim ou não? Aquilo que nós chamamos de valor é aquilo que nós gostamos. Eu gosto disso, então eu me aproximo disso. Eu não gosto disso, então eu afasto disso. Então, como eu gostar e não gostar, são os meus valores. Isso é do campo emocional. Com a harmonia, então, com as emoções, eu participo da vida, com a lógica nós entendemos a vida. Com as emoções, nós vemos a vida pelo lado de dentro. Deixa eu dar um exemplo claro. A nossa mãe, normalmente, antigamente as mães gostavam muito do filho, hoje está mudando um pouco também. Mas uma mãe, quando gosta demais do filho, começa a ver ele pelo lado de dentro. O amor funde a pessoa com a gente. O amor faz com que a gente se funde com a outra parte. O amor gera contato, gera união. É um sentimento emocional elevado. É por isso que quando a gente chega em casa, às vezes, e quer disfarçar alguma coisa da nossa mãe, e chegamos assim, como é que você está? Estou super bem. Ela fala, não está bem, eu estou vendo que não está. E vê de uma forma tão profunda que às vezes é distância. Eu me lembro que quando eu vim para Brasília, eu tinha 16 anos, às vezes a minha mãe me escrevia, porque naquela época não tinha telefone como agora, falando, eu estou percebendo que você não está bem. E não estava mesmo. Ou seja, sem telefone, sem nada, a distância se percebe. Então,
vemos a vida pelo lado de dentro com as emoções. Nós entramos na vida, participamos da vida, portanto vemos como lado de dentro. Uma coisa é eu falar de um baile intelectualmente, outra coisa é eu falar de um baile que eu participei. É outra coisa totalmente diferente. Eu estou vendo o baile pelo lado de dentro e o outro está vendo o baile pelo lado de fora. Nós temos que ver dos dois lados, de dentro e de fora. Se eu vejo só de dentro, só de fora, racional. Se eu vejo por dentro, emocional. Eu tenho que juntar essas duas coisas. E veja bem, com o intelecto eu divido as coisas, brancos e pretos. Com as emoções eu unifico, eu me junto, eu me reúno. As emoções é o sentimento, a força da atração, que nós chamamos de emoção. Gostar e não gostar gera uma força de atração. Como o átomo e o próton, eles têm uma força de atração. E ao mesmo tempo o respeito mútuo, então mantém uma distância para não acabar com as individualidades. Nós também somos assim, temos uma atração um pelo outro e o respeito mútuo, então uma distância para não acabar com as individualidades. Isso nós fazemos, essa participação da vida, nós fazemos com a emoção. E nós temos que entender as duas coisas, senão vamos cair naquele problema da inteligência emocional. Compreendemos muito a vida, mas não damos bem com ninguém. Então não conseguimos participar da vida. Então ficamos totalmente fora do processo da vida. As emoções trabalhadas, aqui é o ponto importantíssimo da palestra, geram o que nós chamamos de sentimento. A arte é da esfera dos sentimentos, não das emoções. Percebe que os prazeres estéticos é dos seres humanos, não são dos cachorros. Mas as emoções também são dos cachorros. Quando você chega em casa e o seu cachorro não emociona, vibra, pula, fica emocionado, mas você nunca viu ele contemplar uma flor. Então ele tem prazer emocional e não prazer estético. Nós temos prazeres emocionais e prazeres estéticos. Então aquela arte que só faz vibrar as emoções, começa a fazer com que desligue os prazeres estéticos. Há muita arte que não vibra nem as emoções, só vibra o instinto. Então você fica desligado dos prazeres estéticos. Você fica desligado do mundo inteligível. Você para de ver as coisas por dentro. Você perde a capacidade de aprofundar suas relações. Vamos estudar um pouquinho mais isso. Quando as emoções geram sentimentos, os sentimentos elaborados geram o quê? Arte. No mundo da lógica, quando nós trabalhamos a lógica bem elaborada, gera o quê? Desculpa, razão. A lógica bem elaborada gera o quê? Razão. A razão bem elaborada gera o quê? Ciência. Então vamos ver assim, eu posso desenvolver as emoções gerando arte. Eu posso desenvolver a lógica gerando ciência. E nós precisamos dos dois campos. Nós precisamos de compreender a vida, ciência, e precisamos de participar da vida. Harmonia, arte. Esfera da arte. Está claro isso ou não? Depois eu vou abrir para perguntas. Okay? É possível transformar emoção em sentimentos? Porque pelo que já comentei, quando nós falamos de QE, inteligência emocional, parece que não. Porque tem um teste de como faz isso, mas se o cara não tem, fica parte da sociedade. Seria possível? Então vamos entender um pouquinho mais o que são as emoções, como elas nascem e como elas se desenvolvem. Um pouquinho, tá? Não está complicado, aqui a imagem está complicada, mas não é muito complicado não. Nós temos o primeiro contato com a realidade através dos nossos sentidos. Através dos nossos sentidos nós vamos captar as formas. Através do sentido visual, eu vejo a forma. Através do fato, eu posso falar do tato, eu posso falar frio, quente, duro, mole. Através da audição, eu posso perceber o som. Vocês viram aquela flor vermelha? Você já viu que tem pessoas que transformam som em cores e cores em som, que chama sinestesia? A gente poderia escutar a flor, se a gente soubesse fazer a sinestesia, que é uma coisa inteligível. Então nós podemos perceber o universo através dos nossos sentidos. E nós queremos, para poder compreender as coisas, vê-la como um todo. Nós não queremos ver com um sentido só. É por isso que quando nos mostra alguma coisa, a gente quer pegar, quer cheirar, quer abraçar e assim por diante. Ou seja, nós queremos ver a coisa como um todo, formar uma unidade da coisa.
ver o melhor possível, sob todas as óticas possíveis. Então, por isso que nós temos os nossos sentidos, que nos colocam em contato com as formas que vão liberar a vida, ok? Os sentidos, tudo que é próprio do sentido gera sensações. Por incrível que pareça, as sensações nos dominam muito, e às vezes vivemos no mundo das sensações. Há pessoas que, se chegar em casa, não ligar um rádio, sensação auditiva, não falar com alguém, não estar em contato com alguém, se sente totalmente desorientado e perdido. Necessita de sensação, barulho e assim por diante. Dizem que teve uma cientista na França que entrou dentro de uma mina abandonada, uma mina de cobre abandonada, e ficou lá uma semana com a tampa fechada, sem som, sem luz, sem nada. Depois de uma semana ele enlouqueceu, que nunca mais voltou ao normal. Por quê? Ficou sem sensação nenhuma. O artista, por exemplo, quando toca, se ele não escuta o som dele de volta, ele fica um pouco perdido. Nós precisamos do retorno, da sensação auditiva, daquilo que nós fazemos. Então elas têm uma importância muito grande para a gente. Mas agora vem um detalhe muito importante. Eu pego a coisa, tenho uma sensação e agora eu vou ter que desenvolver. Eu gosto e eu não gosto. Eu quero, eu não quero. Está muito quente, não quero. Está agradável, eu quero. Está gostoso, eu quero. Não está gostoso, eu não quero. Isso é trabalho de quem? Do campo das emoções. Quando as emoções são muito concretas, são muito terrestres, são muito materialistas, ela fica somente com as sensações, com a parte mais grosseira das sensações. Ela não refina as sensações. Vocês já viram que quando nós vamos, por exemplo, comer alguma comida, a gente fala, está gostoso, e ponto final. Às vezes, quando estão um pouquinho mais refinados, a gente não gosta de misturar, por exemplo, as coisas no prato. Então nós colocamos a salada, depois colocamos o arroz. Agora tem gente que tanto faz, às vezes aquele pessoal prepara aquelas comidas agradáveis para combinar tudo, o cara põe tudo no prato, mistura e come e fala, tá bom. Por quê? Porque já não interessa separar os sabores. Ele não tem muito refinamento no paladar. Eu conheço uma menina que ela coloca a coisa na boca, que é a chefe de cozinha, ela fala assim, tem tal coisa e tal coisa. Ela é uma chefe de cozinha excelente, ganhou vários prêmios no Brasil. Ela distingue os sabores. Por exemplo, você faz uma comida para ela que a pessoa não conhece, não sei se vocês já viram, às vezes vão comer alguma coisa, e está gostoso, mas a gente só fala, está gostoso. Então a gente está vendo a parte grosseira da sensação, ainda. Ela fala, está gostoso, porque tem tanto de sal, tanto de açúcar, tanto disso, e tem uma pimentinha aqui, tem isso, e tem um negócio que veio da Índia. Você fala, puxa vida, mas como pode ter desenvolvido tanta percepção do paladar? Essa menina teve um dia que eu perguntei para ela, como é que você consegue fazer uma comida tão boa? Ela falou assim, eu não sei, eu olho para o tomate e pergunto para ele, como é que eu vou lidar contigo? Ele me explica. Aí eu pego e combino ele com as coisas que ele combina, que ele pede para combinar. Eu já falei isso com o tomate, não dá nada, só dá sal e azeite, eu não consigo ouvir mais nada do tomate. Significa que a minha capacidade de distinguir os sentidos com esse grau de refinamento eu não desenvolvi ainda, eu só desenvolvi um aspecto primitivo da emoção, gosto, não gosto. E é muito diferente do cachorro, você joga uma coisa para ele comer, ele come porque gosta. Se ele não gosta, ele não come. Então nós ficamos na esfera das emoções da quem? Dos animais. E tem muita gente que define a vida em função disso. Você fala assim, você vai na festa de fulano de tal? Não, porque não me sinto bem, não gosto. Não tem outra coisa que distingue, não tem matizes na festa. Não tem nada, só tem gosto, não gosto, gosto, não gosto. Então, está numa esfera bem rudimentar das emoções. A capacidade de cometer um erro de escolha é altíssimo. E assim para todos os sentidos. Às vezes nós escutamos uma música, só barulho. A gente concentra, não é que é bonita? Mas a gente não vai muito além disso. Agora, quando você pega uma pessoa que já está muito apreciada a música, ele vê assim, por exemplo, uma orquestra, ele consegue distinguir onde está o som do violino, do violão. Um coral, eu fico impressionado. Vocês viram os corais aqui? Tenta vocês, na hora que estão escutando um coral, ver a voz de cada um separadamente. A gente não consegue.
Quero ouvir a voz. Um coral de 100 pessoas, você fala, quero ouvir a voz daquela pessoa. Você faz assim, não vê nada. Mas está bonito, já está bom. Tá? Agora um maestro já chega e fala, aquele cara lá está desafinado. A minha eles acertam na hora. Aquele era no meio lá, assim, é desafinado. Tá certo? Por que ele tem esse grau de refinamento da audição? Se vocês levarem essa pessoa para um fonoaudiólogo, vocês vão ver que ele escuta tão bem quanto a gente, mas tem alguma coisa dentro dele tão refinada que separa, e nós não separamos. Quando separa, ele sabe o valor das coisas individual. Aquela pessoa que canta assim é importante para tal música, porque ele começa a distinguir os valores individuais das coisas e sabe juntar uma coisa com a outra. Então ele sabe provocar a harmonia. Se eu combinar aquele com aquele, vai ficar desarmônico. Se eu combinar aquele com aquele, harmoniza. Então ele já sabe reunir as coisas. Ele sabe o ponto de contato das coisas. Ele não só sabe distinguir as coisas como faz a razão. Ele sabe relacionar harmonicamente as coisas. E a maior parte das decisões dele vai ser em função disso, não em função da razão. Isso que nós chamamos, está refinando as emoções. Está saindo das emoções do mundo concreto, do mundo sensível, e está entrando no mundo inteligível. Beethoven, por exemplo, se fosse fazer um teste de fonoaudiólogo, estava perdido, porque ele não escutava. Ele compôs a 9ª Sinfonia sem escutar, ele escutava só por dentro, não escutava por fora. Quando nós percebemos a beleza, alguma coisa em nós vibra e fala, está unido. Se a gente vai refinando essa coisa que vibra, uma hora a gente não precisa do objeto, vibra por dentro e gera para a gente a capacidade da gente gerar objetos harmônicos, arte. Aí nós estamos produzindo arte, está nascendo de dentro para fora. Nós elevamos tanto as emoções que entramos no campo dos sentimentos. Então o sentimento nos leva para a esfera dos prazeres inteligíveis, que não é do próprio do mundo sensível. Por exemplo, um cachorro que vê a criancinha atravessar com um velho na rua, não vai falar que bonito e ficar admirado e parar para olhar. Por quê? Porque ele não tem prazer inteligível, ele não percebe o bem. Nós percebemos. Essa capacidade de ter prazer inteligível, de saber qual é a causa da harmonia, qual é a causa das coisas que unem, qual é a causa do bem que gera todo o universo e que gera a união entre os homens na sociedade, nós chamamos de sentimentos. Por isso que no Egito condenava à morte um cara que falava que as emoções eram sentimentos. Por quê? Porque corria o risco de desenvolver um gosto tal que haveria conflitos sociais. Então não era aceito. Ok? Vamos entender um pouquinho mais isso. Nós necessitamos então de duas componentes importantíssimas para entender a vida por fora e por dentro. Nós precisamos desenvolver a razão. Então nós começamos no mundo da ignorância, não sabemos de nada e nem queremos saber. Normalmente uma pessoa dessa é muito ligada ao instinto, ele só gosta das coisas instintivas, valoriza muitas coisas instintivas. Depois nós chegamos no monte da opinião, a gente acha que já sabe alguma coisa e começa a opinar com tudo. Normalmente aí nós estamos muito presos às sensações. Depois vem um outro campo, reta opinião, eu não sei, mas começo a me orientar por coisas da tradição, começo a estudar a tradição, começo a me orientar por ela. Então eu começo agora a ter mais refinamentos emocionais. E aí eu chego até onde? Os sentimentos. Então, eu tenho que evoluir paralelamente as emoções e a razão. Quando eu chego a juntar esses dois, sentimentos e razão, muito elaborado, mente muito elaborada e muita percepção da vida, muita capacidade de entrar e ver a vida por dentro, eu vou entrar num campo aqui muito importante, que é o campo da criação. Eu vou chegar agora a não necessitar mais nem da razão e nem dos sentimentos. Eu entro no campo inteligível, no campo puramente metafísico. Aqui sim eu caí no metafísico. Vibra por dentro e eu sei. É por isso que uma pessoa que sobe por esse campo aqui, por exemplo, Einstein subiu pelo campo da razão. Ele falava assim, eu penso,
não vejo nada. Eu paro de pensar, vejo. Depois eu gasto muito tempo para explicar o que eu vi. O que significa o campo da inteligência? O campo dos sentidos, a gente não vai percebendo detalhes dos nossos sentidos, detalhes do olfato, detalhes das cores. Por exemplo, um pintor, se você pede ele para olhar essa parede aqui, nós vamos falar amarelo. Ele vai falar, não, amarelo não, tem verde, tem azul, tem não sei o que, vê um monte de cores aí que a gente não vê. Tanto é que na hora que vai pintar, ele consegue dar exatamente essa cor, a gente não consegue. Ele não consegue dar essa cor aí, tem que combinar uma série de cores. Por isso que hoje você vai nessas casas de tinta, eles têm uma máquina, você dá cor para eles, combina uma tonelada de cor para dar essa cor da parede. A gente não vê a cor, o pintor vê. Os sentidos visuais dele estão super trabalhados. Nós vamos trabalhando até que os sentidos ficam super desenvolvidos. Nós começamos a perceber as diferenças e a forma como combinar essas diferenças. Só que uma hora a gente transcende isso e vê simultaneamente o cheiro, a cor, o som, tudo simultaneamente, como fosse uma coisa só. Entramos no campo da inteligência. Com os olhos fechados vê tudo. Beethoven compôs a nona sinfonia surdo. Sabia tudo, via tudo simultaneamente. Olha que palavra bonita que eu peguei emprestado da Flávia, com a licença dela, de Mozart. Olha o que ele fala. A ideia cresce cada vez mais, e eu desenvolvo e explico. A obra está quase pronta na minha mente, mesmo se é vasta, e de modo que depois abraço-a com meu espírito, com só olhar. Detalhe que eu quero dar é esse aqui. Como um quadro formoso, e escuto-a na minha imaginação, não na sucessão em que deverá aparecer, ou seja, não é uma nota atrás da outra, mas de um só golpe, na totalidade. Ele vê a obra do início ao fim, junta com todos os seus detalhes, e mantém. Depois ele só simplesmente vai ver como que ele ordena para a gente poder entender. Assim Einstein falava, eu já vi, agora é difícil eu explicar, até chegar na fórmula. Para isso, o que ele necessita? Para isso ele necessita não só ter trabalhado o sentimento, mas ter trabalhado também a capacidade de expressar isso, a razão. A capacidade de separar aquele instrumento em notas distintas, em combiná-las. Ele tem que saber separar e juntar. A gente pensa que Mozart era só inspiração. Beethoven falava que é 2% de inspiração, ou seja, de visão, o resto é tudo de transpiração, de razão. Mozart falava assim, engana-se aqueles que pensam que eu faço dessa forma, só chego e escrevo. Eu sei, estudei todos os clássicos e sei detalhadamente tudo que cada um fez. Ou seja, muita transpiração, para depois juntar os dois, muita sensibilidade, para depois juntar os dois, sair do mundo da forma, entrar no mundo inteligível, onde as coisas só existem em potencial, mas já está tudo lá como se fosse um ponto. O universo no ponto, já está todo ele. Depois ele gasta um tempo para desenvolver. Nós quando estamos entrando lá na esfera já da inteligência, já está tudo feito. Depois gastamos um tempo para desenvolver. Mas para isso precisa de muita sensibilidade e de muita razão. Esses dois campos não podem separar. Politicamente falando, uma sociedade que predomina só a razão, valoriza muito os indivíduos, mas gera um caos social. Uma sociedade que predomina muitas emoções, sentimentos e assim por diante, valoriza muito o coletivo e mata as individualidades. Os dois são importantes. Quando eu valorizo o coletivo e mato a individualidade, sabe o que significa? Essa individualidade aqui tem valor, essa aqui não. Daí nascem os grupos fanáticos. Os grupos que não pensam porque não tem razão. São grupos que são comandados por líder. Todo mundo para a direita, tudo para a direita. Todo mundo para a esquerda, todo mundo para a esquerda. Gera esses grupos fanáticos que nós vemos aí no mundo, que é um monte de gente que só acredita numa coisa e acha que o resto tudo está errado. Por quê? Porque não combina as diferenças, não sabe conjugar as diferenças, não sabe valorizar as diferenças. E nasce os de esquerda e os de direita. E nasce as massas. Sabe o que está faltando? Razão. Quando falta razão, tem sobra de razão, muito sentimento, dá essa sociedade que gera obra de arte maravilhosa e uma injustiça social enorme. Esses são os dois problemas gravíssimos que nós temos na nossa vida. Ou muita emoção desorganizada, ou muito pensamento desorganizado. Infelizmente, na sociedade de hoje, os pensamentos não estão organizados e os sentimentos não. É emoção pura, quase que predominando o instinto.
Quando o pessoal quer estimular a venda, o que eles fazem? Eles falam assim, vem aqui que vocês vão ouvir a Nona Sinfonia, ou eles mostram uma mulher nua, alguma coisa assim que chama a atenção do instinto. Então o que é que nós estamos valorizando? O que é que nos atrai? Muito campo aqui do instinto. Então as emoções são primárias, por isso que há muito conflito entre os seres humanos. Não há refinamento, não há capacidade de valorizar o que o outro tem e saber como eu me relaciono com o outro. Eu não sei como, se eu não valorizo quem ela é, eu não sei como eu posso complementar, a minha vida minha complementar com a dela. Eu necessito de entendê-la para saber quais são os pontos de contato. Esse ponto de contato que você tem, que faz com que você possa relacionar comigo produzindo vida, sabe como é que chama? Virtude. Virtude é exatamente esse ponto de contato que nós temos, que podemos unir com o outro produzindo vida. A capacidade de a gente agregar valores à vida, de fazer nascer na vida uma coisa que não tem, só eu posso acrescentar. Cada ser humano tem um ponto de contato que só ele tem que ser descoberto. Porque se não for descoberto, tem alguma coisa importante na vida que não vai acontecer. Esse ponto de contato que faz com que um homem encontre com o outro chama virtude. E quando nós temos sensibilidade, nós sabemos quais são as virtudes das pessoas. Portanto, quais são os pontos de contato, os pontos de relação. O que essa pessoa veio para complementar, para fazer da multiplicidade uma unidade. Tá? Isso quem dá? Os sentimentos. A capacidade de ver a pessoa, de saber quem ela é, um pouco de separar a razão. Está claro isso? Pois eu vou abrir para a pergunta. Tá? A pergunta que eu faço é possível desenvolver a inteligência? Sim. Basta estimular as pessoas a participar da vida, basta estimular a pessoa a ter contato com a beleza. Por exemplo, como poderemos ter uma escola que desenvolva a inteligência? A gente tenta fazer aqui, na hora que o Alexandre falou, Crianças para o Bem, a gente tenta fazer isso. Aprenda a tocar um instrumento, aprenda a dançar, aprenda a comunicar com as pessoas, aprenda a jogar bola, aprenda a plantar, aprenda a arrumar a cama, aprenda a ajudar sua mãe a lavar uma cozinha, a fazer um almoço, a fazer uma comida. Você está fazendo com que a criança se envolva com a vida, participa da vida. Quando eu participo da vida, desenvolve as emoções. Não está só treinando ela intelectualmente, você está treinando intelectualmente e emocionalmente. Está ajudando ela a se integrar com a vida, a se integrar com o outro, a participar da vida. Antigamente havia uma coisa muito salutar que morreu. Se o pai era mecânico, o filho logo aprendia a lidar com as ferramentas. Meu pai era mecânico, eu ia lá, mexia na roda dos carros, desmontava, montava, e ele estimulava eu a fazer isso. Hoje não, hoje se uma criança está lá fazendo, menino, você veio foi para estudar, não mexe com isso não, senão você vai ter inclinação de mecânico e vai passar fome. Isso é um erro fatal. É mais importante isso do que mandar a criança para uma escola. A criança tem que participar da vida desde que nasce, tem que envolver, tem que fazer parte da casa, tem que trabalhar, ainda que seja só faz de conta. Eu acho muito bonito um pai quando está pintando uma parede, a criança está lá atrapalhando e borrando toda a parede, ele fala, está muito bonito filho, continua, tal. Isso é muito bonito porque o pai que tem uma sensibilidade intuitiva de que a criança não pode só entender a vida, tem que participar da vida, tem que desenvolver os sentimentos, tem que elevar. Então nós temos que conjugar sempre pensamento com vivência. Então tem como desenvolver inteligência? Tem uma faculdade eminentemente humana. Tem como desenvolver o homem, para que ele não seja simplesmente um animal instintivo, seja um ser sensível, para não ser simplesmente um homem que opina sobre tudo sem saber nada, seja um homem inteligente e racional. Essa é a nossa proposta de Nova Agronômica. Filosofia à maneira clássica, estudar e vivenciar aquilo que estudou, participar da vida, entrar na vida. Nós não queremos só uma pessoa que pensa, que sabe combinar as ideias antigas. Nós queremos que essa pessoa traduza isso, introduza isso na vida e vivencie isso. Nós queremos homens que vejam por dentro e por fora. E nós achamos que isso é muito importante para os problemas que nós vivemos no mundo atual. Porque hoje nós estamos vendo pessoas que só vê por dentro e são fanáticos. Só vê por fora e são frios e distantes e não participam. Fica na casa, sabe tudo que está certo e errado, mas não faz nada. Outros entra para a briga, mas não sabe nem o que está fazendo. Nós temos que acabar com essas polaridades. Nós temos que desenvolver o humano, aquele que sente, que vê por dentro, vê por fora, e portanto pode dar soluções inteligentes, que possam unificar os homens, que pode reunir numa fraternidade universal. E essa é exatamente a nossa proposta, é por isso que nós falamos de filosofia à maneira clássica.
E por isso damos tanto valor à arte, tanto valor quanto damos à razão. Por isso o dia da arte e o dia da filosofia. Agora eu abro a dia para vocês para pergunta.